Olá, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre um tema um pouco desagradável, o bloqueio de escritor. Quem já não teve um, não é mesmo? Eu tô passando por um agora e por isso também resolvi gravar esse vídeo. O bloqueio de escritor é quando você está escrevendo uma história e você de repente trava. Você não faz a menor ideia de como continuar, de para onde você está indo, de o que você vai fazer agora, como é que você vai escrever. Você não consegue escrever uma linha sequer, você não sabe o que você vai fazer com a sua história. Você tem ela na sua mente, você conhece os acontecimentos, você sabe como são os personagens, você sabe tudo o que vai acontecer, mas mesmo assim você não consegue avançar na história. É uma coisa incrível, gente, porque simplesmente não faz sentido. Você tem a história inteira ali na sua mão, na sua cabeça, no caso, né? Porque na mão não tá, né? O que é triste, mas ela simplesmente não vai pra frente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é que ter bloqueio é normal. Todo mundo passa por isso e passa por isso várias vezes, né, ao longo da vida. E você não tem que se sentir mal por se sentir bloqueado numa história. Isso aí vai passar e às vezes pode durar mais, pode durar menos, o bloqueio pode ir embora naturalmente, ou às vezes você vai ter que fazer um esforço para que ele desapareça. Como muita gente fala, e com certeza você já ouviu isso, escrever é 10% inspiração e 90% transpiração. Você não vai simplesmente escrever porque vai baixar aquela luz, aquela inspiração dos céus, e aí as palavras vão sair naturalmente. Escrever é um esforço, é um trabalho, é uma coisa consciente e a gente tem que fazer por onde? A gente tem que se esforçar mesmo para que saia a escrita, para que o texto saia. E é isso que é complicado. Infelizmente, escritor, artista em geral, sofre muito com o perfeccionismo, com ansiedade e com aquela sensação de que seu trabalho nunca está bom o suficiente, de que nunca está saindo como você sonhou, como você planejava, como você queria que fosse. Em geral, com escrita não vai mesmo sair como você queria. Você tem a história na sua mente e você nunca vai conseguir traduzir da maneira como você tinha ela na sua mente, no seu coração, no seu imaginário. Você pode revisar várias vezes e editar e talvez eventualmente saia como você queria. Mas de primeira não vai sair, gente. Não tem como você pensar, não, eu vou escrever minha história do começo ao fim e vai sair como eu queria. Não vai. Tem que largar essa ideia de lado porque não vai acontecer, simplesmente não vai. E é desse tipo de ansiedade, desse tipo de perfeccionismo que muitas vezes surge o bloqueio. Porque você quer que a história fique boa desse jeito, você quer que ela saia como você queria. E ela simplesmente não sai porque ela é uma miserável, porque ela é uma cretina e ela não quer cooperar. Mas no fim das contas é você que está escrevendo, né? A história não é uma entidade à parte, ela sai de você, é você que produz. E aí você simplesmente trava, não sai mais nada, você tenta escrever e tudo sai terrível, você começa a ficar triste, você se frustra mais, e aí você para de escrever de vez. É o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô no meio do meu livro e eu não sei, simplesmente o negócio não sai. O enredo pra mim tá todo errado, nenhum personagem faz sentido, nada mais faz sentido. Eu tenho a história toda na minha mão, como eu falei antes, e o negócio simplesmente não flui. E quando isso acontece com qualquer autor, né, o que você faz no caso desses? Quando você tem um bloqueio, como é que você age? Como é que você se livra dele? Bom, tem várias maneiras. A grande questão é você encontrar o que funciona melhor para você. Você pode tentar várias coisas, na verdade, porque muitas vezes, dependendo do seu estado de espírito, de como tiver a sua vida, uma coisa vai funcionar, a outra não vai funcionar, e você tem mesmo que ir testando até ver alguma coisa que te destrave. Você pode tentar parar de escrever por uns dias e fazer outra coisa, assistir um filme, sair de casa, relaxar, se concentrar no trabalho, se concentrar nos estudos e realmente esquecer a história. Eu não recomendo fazer isso por muito tempo, porque senão você é capaz de esquecer mesmo a história, e isso aí pode ser um problema. Mas você desapegar um pouquinho, você desestressar, pode ser uma coisa boa, porque a gente vai acumulando estresse, a gente vai ficando muito ansioso e isso acaba prejudicando mais do que ajudando. Fazer exercício físico também pode ajudar, né? Até para clarear a mente. Então, se você não faz exercício nenhum, eu sugiro dar uma corridinha ou fazer uma aeróbica, alguma coisa assim. Até porque não é muito saudável não fazer exercício nenhum, assim, para ser bem sincera. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa bastante sedentária, mas escritor tem uma tendência a ser uma criatura bastante sedentária, e isso não é nada saudável, até porque a gente passa muito tempo sentado escrevendo, seja no celular, no computador ou mesmo no caderno, e isso não é legal, não é bom para as costas, não é bom para o pescoço, e seria bom dar uma alongada de vez em quando, pelo menos, né, no mínimo mesmo, ou então sair para fazer algum exercício, alguma atividade física.
Outra coisa legal para se fazer, e bem no âmbito da história mesmo, é você dar uma relida nos capítulos anteriores, ou então na história toda, se você tiver esse tempo e essa disposição. Porque aí você volta a entrar na vibe da história mesmo, você relembra as partes boas, porque com certeza tem alguma parte boa, mesmo que você não goste do geral, você vai relembrando as partes boas que já tem, você vê o que você pode melhorar, e a partir daí você vai ter uma ideia melhor de para onde você está indo. A gente sempre consegue destravar melhor quando a gente sabe para onde tem que ir, o que tem que melhorar e tudo mais. Se você tiver uma ideia mais fixa de o que você tem que fazer, vai ajudar muito para você conseguir progredir na história. Se o seu bloqueio for porque você não sabe bem para onde você tem que ir na história, em vez de você já saber e simplesmente não conseguir progredir, você também pode tentar fazer um brainstorming. Você pode jogar qualquer ideia na mesa mesmo, pensar em qualquer coisa. A primeira coisa que vier pela sua cabeça, por exemplo, seus personagens são presos numa cadeia. Vai surgir uma fada de um buraco na fechadura e vai libertar eles. Você já pensa em qualquer coisa, a primeira coisa que vier na sua cabeça, e você tenta desenvolver o seu enredo a partir dali. Vai surgir alguma coisa eventualmente. Muitas ideias boas surgem de coisas aleatórias assim, e eu recomendo sempre que você anote as ideias que você considerar boas, porque a gente tem uma tendência muito grande a esquecer esse tipo de coisa. Você também pode tentar conversar com algum amigo ou uma pessoa em quem você confie sobre a história. Falar o que está te incomodando, o que você acha que pode melhorar e ver se a pessoa pode te dar algum feedback ou alguma coisa assim, ou simplesmente desabafar. Pra mim funciona muito bem isso e sempre que eu tô travada eu gosto de conversar com alguém, só mesmo pra falar, na minha história tá acontecendo isso, o fulano vai fazer isso, eu não gosto de tal personagem, eu acho que tal parte tá muito ruim, tá faltando alguma coisa e eu não sei o que que é. E aí, eventualmente, surge uma ideia que ocupa aquele buraco, que melhora o trecho que eu não estava gostando. Funciona mesmo, gente. Você tem que manter as ideias fluindo. Mesmo que você não esteja escrevendo, você tem que manter a sua mente trabalhando. Isso é muito importante. Por isso também eu comentei antes de ouvir música, de sair para se exercitar, falar com os amigos, etc. Você tem que manter a sua mente trabalhando. Por fim, a minha última dica e a mais importante de todas para se livrar de um bloqueio é: escreva. Gente, não tem outro jeito de sair de um bloqueio, você tem que escrever. Você pode parar um tempo para relaxar, você pode parar para fazer um brainstorming, porque às vezes é muito necessário e vai te ajudar a fazer essa transição, ou às vezes vai terminar o seu bloqueio e você não vai ter que passar por esse trauma na sua vida. Mas a maneira mais fácil e mais efetiva de sair de um bloqueio é indo na tora, escrevendo mesmo. Ou então é só a nossa própria frustração por alguma coisa de fora, ou mesmo por conta da nossa história. E a gente não pode deixar que isso pare o processo inteiro. A gente tem que continuar escrevendo. Eu queria falar para vocês que tem alguma pílula mágica que você vai tomar e você vai de repente começar a escrever como se nada tivesse acontecido. Ou então que você vai dormir uma noite e que vai acordar e seu livro vai estar pronto. Eu queria muito que isso acontecesse comigo, vocês não têm ideia. Mas infelizmente isso não existe. A maneira mais efetiva de sair de um bloqueio é mesmo escrevendo. Você tem que tentar, tem que malhar isso aí. Vai sair horrível? Vai. Você vai ficar frustrado? Vai. Você vai ficar com ódio enquanto você escreve porque você está bloqueado e você não queria escrever, você não queria estar ali. E cada linha que sai vai ser suada, vai ser odiosa, vai ser um lixo, uma bosta. Você vai estar escrevendo lá querendo destruir o seu computador? Vai. Mas eventualmente o negócio vai sair. Você vai conseguir sair daquele pedaço, daquele capítulo, daquele trecho da história. Muitas vezes, quando a gente trava, é o meio da história, porque eu não sei que terror que acontece no meio da história, mas nesse pedaço a gente tem uma tendência a travar, a odiar tudo que acontece, e normalmente é a pior parte da história. Eu não falo pior porque é a pior parte de um livro ou de uma fanfic, mas porque é a parte que a gente tem mais dificuldade de escrever e de sair dela. Prestem atenção quando vocês forem escrever. Mas é o que normalmente acontece. Mas é assim que a gente resolve mesmo, tem que ir forçando um pouquinho. E eventualmente você vai ver que você vai conseguir sair desse bloqueio. E mesmo que esteja saindo ruim, como provavelmente vai sair se você estiver bloqueado e com muito ódio, como eu estou no momento, você pode se revisar depois. Você pode editar quantas vezes forem necessárias para melhorar aquele pedaço e deixar como você queria. Isso aí é o de menos. O importante é sempre você conseguir ir para frente e terminar a sua história. Então tenha isso em mente e vai dar tudo certo. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo, que você ajuda na divulgação do canal. Inscreva-se e até a próxima. Tchau!